Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribo, Haribo, Haribo. Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo das qualidades divinas, né? Que são o capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Essa aqui é a parte 7 do nosso estudo. Na aula passada, nós falamos sobre estar livre da ira e demos um complemento, né, sobre a veracidade, sobre o assunto da verdade, que para mim, particularmente, é um dos entendimentos mais profundos que devemos ter nesse quesito, né, de purificar a existência no sentido de co-criar com Deus essa vida progressiva no plano espiritual. Então, hoje aqui, vendo pelos significados de Srila Prabhupada, ele deixou de citar duas qualidades aqui, depois a gente entra lá no significado de Srila Prabhupada, que é a renúncia e a tranquilidade. De modo que se você está despertando para a realidade divina, isso significa que você está manifestando esses sintomas que no início desse capítulo, né, dão a você a condição de ter a natureza divina. Como é que a gente sabe que uma pessoa tem a natureza demoníaca e como a gente sabe que a pessoa tem a natureza divina? Através da sintomática das qualidades que você manifesta. Qualidades, né? Então, há qualidades negativas e qualidades positivas.
qualidades que são favoráveis para você avançar na vida espiritual e qualidades que são obstáculos. Daí toda aquela simbologia, né? Podemos usar também o fato histórico como uma simbologia interna, mostrando que Krishna estava com Arjuna no meio do campo de batalha. De um lado estavam as qualidades demoníacas, representadas pelo exército dos Kurus, e do outro lado estavam as qualidades divinas, representadas pelo exército dos Pandavas. Arjuna era um Pandava, né? Tinha as qualidades devocionais adequadas para receber o conhecimento. Ele era qualificado divinamente, por isso Krishna o escolheu para ser o receptor inicial do Bhagavad Gita, e naturalmente também Krishna escolheu uma pessoa qualificada espiritualmente para erradicar os demônios do planeta Terra, isso considerando o fato histórico, e simbolicamente nós somos esse mesmo Arjuna diariamente, né, situado no coração com Deus para derrotar as nossas propensões demoníacas. Temos que aprender que estamos numa forma humana e nessa forma o espírito tem que usar o potencial dessa experiência, dessa jornada, né, aqui atual, para vencer essa batalha de Kurukshetra. Só que Arjuna estava completamente rendido a Krishna. Geralmente devemos entender que nós não precisamos lutar diretamente essa batalha, mas através da rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, que se situa em nosso coração e nos pede no Bhagavad Gita essa rendição e serviço devocional para que tudo seja facilitado, nós conquistamos, né, a vitória, ou somos vitoriosos naturalmente só por rendermos-nos a Deus. O Bhagavad Gita é a ciência da Bhakti Yoga, a ciência onde nos unimos amorosamente com o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, para transcendermos os modos da natureza material, que em suas diversas, né, variedades de atuações formam aquilo que se chama o exército dos Kurus. E já a nossa parte espiritual transcendente, usando das qualidades divinas, é o que forma o exército dos Pandavas. Temos que ter essa consciência, né? Para seguir, temos que estudar essas qualidades divinas, temos que ouvir o significado de um devoto puro, temos que pedir intuição em nosso coração, dentro de uma verdade que queremos, né, que é nos libertar de Maya, da ilusão, fazendo com que o Senhor Krishna, na forma de Vishnu em nosso coração, atue diretamente para compreendermos que tudo nesse mundo é superficial e inútil se nós não nos colocamos na posição de pureza, de alcançar internamente essa conexão diária, momento a momento com Deus. O devoto puro é aquele que nunca esquece Krishna, ele sempre pensa em Krishna, assim como o Senhor Krishna fala no capítulo 10, né? Meus devotos estão sempre conversando entre si sobre mim, narrando meus passatempos, desejando, né, fazendo planejamentos para que a humanidade possa receber essa consciência também e se libertar definitivamente da ilusão de Maya. Assim atua um devoto puro, né? Não podemos compreender a mente dessas almas mais chamadas assim elevadas ou despertas em Deus, porque a nossa consciência ainda está presa na mente, com todas as suas crenças, dualidades, com o falso ego, de modo que
Não podemos assim reconhecer um devoto puro se nós não nos tornamos um devoto puro. Compreende? Então a ideia é que você, ao estar aqui estudando, né, estamos aqui estudando as qualidades divinas, você tem que se aprofundar nisso e deixar que essa energia, vamos dizer assim, essa energia que se forma no seu coração seja a sua tônica para progredir nesse mundo com muito amor, com muito carinho, com muita consideração por essa misericórdia de Deus, e seguindo também todo esse processo, você cantar, né, o santo nome de Deus, que é a tecla que estamos batendo aqui em todas as aulas, mostrando que é o processo em Kali Yuga, de modo que você não pode escapar disso, porque o próprio Senhor Supremo veio estabelecer esse cantar do santo nome, e ao glorificarmos esse nome, naturalmente purificamos a nossa mente e facilitamos a expressão dessas qualidades divinas que estamos estudando aqui nesse exato momento, certo? E aí a qualidade aqui que Srila Prabhupada não fala, como explicamos, é, por exemplo, a renúncia, né? Talvez ele não tenha comentado porque as outras qualidades, nessas outras qualidades que ele deu o significado, a renúncia foi automaticamente inserida de uma forma subliminar, vamos dizer assim. Então a renúncia, né? Se você quer avançar na vida espiritual, naturalmente você vai ter que deixar de lado certas coisas na sua vida, porque vivemos em Kali Yuga. Renúncia, como a gente sempre já falou em várias aulas, não significa você abandonar o mundo. A renúncia, ela acontece internamente. O sannyasi, por exemplo, a classe de homens renunciados, é aquelas pessoas que falam assim, quando renunciou ao mundo, ele não renuncia ao mundo, na verdade, assim, de não querer mais viver no mundo. A renúncia ao mundo significa que você compreende que isso que se chama o mundo é uma energia de Deus, e que quando você está conectado com Deus, nessa energia de Deus chamada mundo, a atitude de renúncia significa que você se torna ativo nesse sentido da pregação, de levar a luz, o amor, a sua paz, a sua harmonia para o mundo. Você exemplifica isso. Assim como Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, quando eu venho para o mundo, mesmo sendo Deus, tendo poder sobre tudo, mesmo assim eu sigo o exemplo das leis que eu estabeleço aqui nesse mundo, de amor. O próprio Krishna, o Senhor Supremo, está seguindo as leis que ele estabeleceu, sendo o exemplo. Porque ninguém é Deus, assim, no sentido que é Krishna. Você é uma parte integrante de Deus. De modo que essa é a humildade, né, divina, dele estar aqui nesse mundo, poder fazer o que quiser. Ninguém pode contra o poder de Deus, mesmo porque todo mundo que tem poder é o poder de Deus, onde o Senhor Krishna está deixando esse poder acontecer, seja para o chamado lado negativo ou lado positivo, que são necessidades de expressão dentro do mundo de dualidade, onde através dos contrastes, das oposições, de atritos, né, conflitos internos, a batalha de Kurukshetra, é isso que faz a gente avançar. Ou seja, você só pode enxergar a luz de fato no seu coração se você souber o que são as sombras. De modo que a sombra é bem-vinda no sentido de você fazer uma recognição daquilo que é o seu lado de luz. O seu lado que escolhe o divino, o seu lado das qualidades, né, espirituais. Então a renúncia é isso, né? A renúncia não é abandonar o mundo,
A renúncia significa que você usa o mundo para servir a Deus. Porque a pessoa que tem a característica da renúncia, o sannyasi, aquele que resolveu abdicar do gozo mundano para servir aos pés de lótus do Senhor, entende que ele, na verdade, não precisa renunciar a nada, porque nada pertence a ele, né? Tudo que temos, esse corpo, essa vida, esse universo, tudo pertence a Deus. Deus é o proprietário. Deus é a manifestação completa de tudo. E quando falamos, eu vou renunciar a isso, renunciar àquilo, isso é incorreto. Tá? Então é uma questão de entendimento. Você não é proprietário de nada. Tudo que você tem, a sua inteligência, os seus pensamentos, seu corpo, sutil, grosseiro, tudo é emprestado por Krishna, que está no seu coração como o Senhor Vishnu, mantendo esses instrumentos que você deve usar necessariamente nessa vida atual, principalmente se você tem a forma humana, que é criada por Deus com essa inteligência, com a possibilidade da autorrealização. Se você tem essa forma, você deve renunciar às sombras, mas não julgá-las, não condená-las, entendendo que essas sombras têm uma função especial dentro desse aprendizado aqui, ou nessa historinha onde nós temos um avatar, né? Hoje fala-se muito avatar, temos essa imagem holográfica que é produzida da nossa mente, da nossa consciência. E aí você, quando transcende, né, aos modos da natureza material, ou seja, quando você se conecta em amor real com Deus no seu coração, você passa a ver o modo da ignorância, o modo da paixão, o modo da bondade, as sombras, a luz, o bom, o mal. Mas você entende que tudo isso é uma modificação, um fenômeno energético, vibracional, que cria certa sintonia com o seu corpo astral, emocional, com o seu corpo mental, de modo que você está sendo burilado pelas forças externas e internas para chegar a um ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição significa que você ascensiona a sua energia para um ponto transcendental que é chamado, né, Shuddha Sattva, o quarto modo da natureza, e é nesse modo que você entra realmente em conexão vibratória com Deus no seu coração e atinge aquilo que se chama a verdade, a realidade. E aí você se torna livre, você se liberta porque você conheceu a verdade de si mesmo como espírito e a verdade de Deus como o Senhor Supremo, a causa de todas as causas, da qual o seu espírito é uma parte integrante, natural, amorosa, feliz. Né? Somos abençoados. Você sempre é a bênção de Deus em manifestação quando você está nessa consciência transcendental. E para isso você tem que renunciar. É uma qualidade divina. Certo? Sempre lembrando que renúncia não é renunciar a coisas negativas. A renúncia significa uma compreensão de que nada te pertence e que você aceita, né, a jornada humana em sua posição real. Só isso. Renunciar à energia material, você não está perdendo nada. Tá? Mas não é só esse aspecto negativo que você deixa de lado a energia material. Não é assim que funciona. Você tem que usar a energia material de maneira positiva para o seu avanço espiritual e para a sua missão de iluminar as pessoas que estão aqui nesse mundo. Geralmente,
certas filosofias falam, né, deixa o mundo, seja indiferente ao mundo. O mundo é uma ilusão, não existe aqui, tudo é irreal. Tá? Muitas filosofias falam isso. Mas você, como uma parte integrante de Deus, você tem que ter uma atitude positiva em relação a essa energia. Isso que o Senhor Krishna explica aqui no Bhagavad Gita, estabelecendo o serviço devocional. Daí isso é o serviço devocional, é você ser ativo nessa energia material de um modo, de uma maneira renunciada, no sentido que você não é vítima das armadilhas dos encantos e dos sofrimentos materiais, mas você se torna uma força positiva, um instrumento de Deus nesse mundo, porque você vai ser potencializado pela suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, que está no seu coração, para ser uma fonte de luz espiritual nesse mundo. E tem pessoas que recebem esse título, né, de sannyasa, de renunciados, e isso é notável, né, nesse mundo, porque essa é a classe mais elevada de homens que simplesmente renunciaram a todo o gozo dos sentidos, ou seja, renunciar a toda ilusão, né, porque gozo dos sentidos materiais é ilusão, é falso ego, se estabeleceram no espírito e vivem a peregrinar nesse mundo, ou estão dentro dos projetos e arranjos de Deus para serem vozes poderosas nesse planeta atualmente. Imagina, há muitos planetas, há muitos devotos puros no universo. Tem o exemplo do senhor Narada Muni, né? Narada Muni, o filho do senhor Brahma, lá do começo da criação. O senhor Narada Muni é um sannyasi, é um devoto puro, vive sempre em bem-aventurança, felicidade, e ele fica rodando, né? Tem poder místico, né? Fica rodando aí os planetas, roda o universo. Ele até vai no mundo espiritual também, vai conta louca, porque é um devoto puro. Ele já está com Krishna, e então a presença dele, né, quando você lê, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, Narada Muni sempre está atuando em várias situações, até mesmo, né, no nascimento de Krishna. Narada Muni sempre quer apressar a realização de todas as humanidades, de todos os seres, de todas as raças no planeta, porque todo mundo é um espírito, está numa forma específica, e todo mundo dentro da agenda, né, de Krishna, é que todo mundo vai ter que voltar um dia para Vaikuntha Lokadama. E agora você está aqui nesse mundo material, mas você não quer renunciar à sua vida material, nesse sentido interno, né? Tem essa renúncia interna, que a renúncia é interna. A renúncia externa só acontece quando você renuncia internamente, ou seja, quando você estabelece o desejo sincero e puro de estabelecer essa conexão com Deus e transcender a ilusão desse mundo. Essa é a renúncia. E você tem que fazer isso. Em alguma vida você vai ter que fazer isso. E não ter, né, como até o mestre Cristo fala, né, se você tem a vida morna, então você nem usufrui materialmente, nem espiritualmente. Você nem está no espírito, nem está na matéria, você está em cima do muro. Então você tem que escolher, ou você vai logo para o lado material, se degrada e vai ter outra vida, ou tem aquela vidinha, né, de rotina, uma vidinha meio animal, de acorda, dorme, faz sexo, reproduz, vai para festa, trabalha, ou você tem essa vidinha, que é só isso, ou você renuncia, vai para a vida espiritual, mas não deixa de fazer nada material, só que você faz com a consciência completamente espiritual. Aí você vai ter uma família, você vai trabalhar, você vai comer, vai dormir, mas tudo com um sentido completamente diferente, considerando o seu coração de entrega a Deus. Basicamente, renunciar ao mundo material significa se render a Deus. Renúncia e rendição a Deus, nessa concepção que estamos
colocando aqui agora é o que você tem que compreender com profundidade. Não essa indiferença, ou dizer que o mundo é negativo porque é Maia. Maia é uma energia real, certo? Maia é a esposa do Senhor Shiva, que é uma expansão do Senhor Vishnu. Então esse universo material é todo configurado pela energia de Maia, que é uma energia divina, que vem nos trabalhar nesse sentido de criar as batalhas de Kurukshetra em todos os corações, onde você vai ter que decidir. Aqui nesse mundo, tanto as forças da luz como as forças das trevas são a energia de Maya. Então você pode usar o Maya para a sua evolução espiritual, você pode usar o Maya para a sua degradação completa, ou para a sua involução, né? Como alguns espíritos chegam, né, em suas práticas desse mundo. E aí a renúncia, essa qualidade que estamos estudando agora, né, espero que deu para entender. Quando falar renúncia, não usa o seu sistema de crenças de abandono. Renúncia significa uma integração maior com o mundo em que você vive, porque você percebe a energia de Deus e a energia do universo vai te usar como um ponto, né, focal da existência para ser é como no corpo, né, uma célula que está agindo no bem do corpo completo, dentro da sua função específica, da sua missão, assim como Arjuna era uma célula que foi usada como um guerreiro, porque ele era um kshatriya, e aí é assim que funciona. Não tem jeito da gente escapar da nossa natureza, né? De ser outra natureza. Você tem que seguir a sua natureza, e você sabe o que você é. Só perguntar ao seu coração, você sabe o que você é. Então tem gente que é mais, está no modo da bondade, que é mais brahmana, que gosta de meditar, que gosta de estudar, que gosta de pregar, tem uma natureza mais bramínica, né? Tem seres que são mais agitados, que são mais protetores, que têm uma natureza mais assim, política, né? Que quer gerenciar a humanidade, mas tem que entender que tudo isso tem que fazer centralizado em Deus. A sociedade tem que estar centralizada em Deus. Tem pessoas que são mais assim, comerciantes, né? Agricultores, pessoas mais voltadas ao comércio, né? Que são chamados os Vaishyas. E tem a classe Shudra, que é a classe de pessoas que não pensam muito, né? É uma classe que está no modo da ignorância, está meio animalizada, mas são boas para receber ordens. E aí a classe mais alta, dotada de conhecimento, de realização espiritual, instrui essa classe Shudra, que é bem proeminente em Kali Yuga, porque Kali Yuga era a era da irreligiosidade, a era onde você não tem muita ligação com Deus. Então isso é renúncia. Todo mundo, dentro das suas propensões e tendências, ou gunas, né, ligações com os modos da natureza material, que tendenciam à atividade específica de cada alma, devem ter, né, a diretriz de suas ações baseada nesse serviço devocional. Cada um no seu quadrado, tentando satisfazer, dentro do melhor possível, a suprema personalidade de Deus que habita no coração de cada um. Então, um Shudra, ele vai alcançar o mesmo resultado que um Brahmana, que é uma classe mais elevada, fazendo as suas atividades para Deus. E um Brahmana, que gosta de estudar, que gosta de pregar, que tem o conhecimento, vai também receber a mesma recompensa, vamos dizer assim, espiritual, do que o Shudra, do que o Vaishya, do que o Kshatriya, das pessoas que em diferentes funções estão agindo para Deus. A célula do coração, a célula do cérebro, a célula do fígado, a célula do osso, do sangue, cada uma está fazendo a sua função. Todas são importantes. E cada uma tem que saber
ser, né, humilde naquilo que está fazendo. Quanto mais inteligência Deus te dá, mais você tem que ser humilde nesse planeta. Porque aqui é só uma etapa, né? Essa forma humana é só uma etapa. E aí você tem que se render a Deus, porque você está meio que perdido aqui, só se você ficar só na sua mente, racionalizando, intelectualizando tudo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você é muito infinitesimal, né? Muito insignificante na sua mente. Porém, no seu espírito, você é um Deus. Você é uma parte integrante de Deus. E se você se situa no seu espírito, imediatamente a sua intuição, a sua cognição, o seu poder interior, assim, transcendem essa realidade medíocre e miserável do mundo material, daquelas pessoas que vivem no falso ego e raramente pensam no divino, raramente pensam na morte, né? A ilusão é tão grande que a pessoa acha que não vai morrer, que ela mesmo vendo todo mundo morrer, né, ou perder esse corpo físico, mesmo assim ela não dá urgência para isso. Ela acha que vai viver 100 anos, 200 anos, viver a quantidade de tempo que a programação da força sinistra faz para cada um. E daí temos que acordar imediatamente. Eu lembro que eu li uma vez, né, não sei aonde, não sei se foi na Bíblia também, que devemos aprender a morrer todos os dias. Todos os dias você tem que matar o seu falso ego. E fazer com que seu espírito dê austeridade, disciplina, renúncia para suas propensões ou tendências de desfrutar a natureza material, né? Nessa era, até de modo exagerado, né? As pessoas extrapolam o tempo e a energia em coisas que são inúteis. Se você abandonar esse corpo amanhã, você gastou sua energia toda em coisas, em atenções que são ilusão. E por causa da falta desse conhecimento é que há tanto sofrimento, que há tanta ansiedade, que há tanto medo, insegurança. Ao passo que um devoto puro, ele caminha totalmente seguro nesse mundo, porque ele vê que tudo é Deus, não há condição de ter negatividade para ele, ou insegurança, porque ele está sob a proteção direta de Deus, você é um amigo de Deus e não há outra coisa além de Deus. Você entende que você e cada pessoa é o co-criador de sua própria realidade. Se está acontecendo coisas, né, negativas no planeta ou na vida de cada pessoa, é porque cada pessoa está criando aquela realidade. Não é que as coisas estão ruins. O que acontece é que as pessoas estão sem a consciência espiritual. Daí as qualidades, né, demoníacas e negativas serem proeminentes nessa era em que estamos vivendo atual, chamada Kali Yuga. Por isso que é Kali Yuga. É um mundo pesado, um mundo denso. Mas ao mesmo tempo, Krishna vendo essa vida morna das pessoas, essa procrastinação, esse deixar sempre para depois, essa preguiça espiritual, né? Ele veio, né? Krishna bondosamente veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e falou assim: vocês não têm tempo para meditar, vocês não têm tempo para filosofar, vocês não querem ler o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, vocês não têm interesse de associar com pessoas espirituais, então toma aqui para vocês o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então essa é a misericórdia de Deus. Deus sempre está querendo nos levar de volta para o mundo espiritual. Né? Quem é que gostaria de ver o seu filho no inferno
Então, esse planeta atual, como está, apesar da mente nos enganar, achando que há coisas boas aqui nesse mundo, há coisas ruins, tudo isso aí é um processo ilusório que está nos enganando o tempo todo. Bom, né? O Mestre Cristo fala, bom só é Deus. Tá? Então, tudo que você fizer nesse mundo, onde Deus for o centro das suas ações, ou dos seus pensamentos, ou dos seus sentimentos, isso é bom. Agora, se você não tem Deus, o que você chama de bom e de mal é situação de miséria, é do falso ego. Por isso temos que ter essa consciência para ficarmos em harmonia, bem situados aqui nesse planeta. E aí você faz a pergunta, mas por que que você não quer ficar em Deus? Por que você não quer renunciar a essa propensão animalizada, a esse intelecto impuro, a essa mente que, né, ojeriza ou rejeita Deus, assim? Então, por que que você tem que perguntar por que que você faz isso? Por que que você não desperta logo? Por que que você não se torna um ouvinte, né, de Krishna? Por que que você não estuda, não medita? Então, temos que nos fazer essa pergunta. Aqui mesmo, no mundo material, você vê que tem pessoas problemáticas e elas gostam de ficar falando dos problemas delas, e isso é uma retroalimentação do problema que vai se ampliando cada vez mais até que a pessoa morre, pega uma doença, assim, de tanto que ela fala dos problemas, e aí as pessoas, né, têm que ser simpáticas e ouvir aquela pessoa falando isso. E chega uma hora que vemos que o mundo inteiro está se lamentando de qualquer coisa. Se está chovendo, a pessoa fala, mas é a chuva, podia ter sol. Se está sol, aí a pessoa fala, mas está sol, podia ter chuva. Se está vento, mas podia parar esse vento. Se não está ventando, fala, bom, mas podia, mas podia ventar. Qualquer coisa, sempre está reclamando, sempre está criticando, nada está bom, tudo está fora do padrão que ela mesma nunca vai se definir para ela mesma, porque ela não tem harmonia, é uma pessoa instável, uma pessoa que não chega a lugar nenhum, porque está sempre vendo o mundo como uma interpretação doente, né? Então, problemas, né? Nos acostumamos a ter problemas porque a força sinistra que governa esse mundo estabeleceu que o normal é problema, que você não pode ser o merecedor do seu poder de Deus. Então eles ocultam esse poder, retiram todo o conhecimento, né? Ainda temos aqui o Bhagavad Gita, graças a Deus. Eu acho que o Bhagavad Gita é bem protegido pelo Senhor Krishna. Também tem Bhagavad Gitas que são interpretados erroneamente, manipulados, e temos o Bhagavad Gita que no final simplesmente significa que você tem que se render a Krishna, se estabelecer em serviço devocional e despertar essas qualidades divinas que estamos estudando aqui, algumas regras, né, que afastam as sombras, e no final você se torna um centro de luz, né, um sol. Quando o sol está brilhando, não tem sombra. Ou vai ter sombra só se a pessoa estiver fechado em si mesmo, não querendo a associação com o sol, né? Pessoas que ficam dentro de uma caverna, por exemplo, o sol está brilhando, sempre o sol está brilhando, mas a pessoa não quer sair da caverna dele. Aí podemos ir lá para a caverna de Platão, né? Você se contenta em ver as sombras que estão passando na parede através de um fogo mental, e você não quer sair dessa caverna para entender que a luz real está do lado de fora da caverna, né? Que as pessoas reais que causam as sombras no fundo da caverna são as pessoas reais que você tem que se conectar. Então se conecte com devotos puros,
com pessoas reais que estão vivendo na realidade da vida. Ao fazer isso, você também vai começar a incrementar o seu sentido real de existir, porque essas pessoas, elas são os exemplos que Deus coloca nesse mundo. São instrumentos de Deus. E aí estamos aqui, por exemplo, lendo os significados de Srila Prabhupada, um devoto puro, enviado diretamente por Deus para o Ocidente, para descaracterizar essa interpretação errônea sobre a Suprema Personalidade de Deus. De modo que Srila Prabhupada, ele estabelece, né, conforme no Bhagavatam, todos os aspectos de Deus. Ele é uma pessoa, ele está no coração, e ele é uma energia impessoal, mas em último aspecto, ele é Krishna, a causa de todas as causas, a causa da sua expansão que está em nosso coração e a causa da energia que nos cerca. Tudo é Krishna. E aí, quando você se torna um devoto puro, você se integra a sua consciência, a consciência de Krishna, e você passa a usar a sua consciência de Krishna nesse mundo, e aí você se torna um Deus poderoso, porque você tem o amigo Vishnu, Krishna, que está mantendo tudo nesse mundo. Você está fazendo aquilo que é divino fazer. Por isso, na oração Pai Nosso, o Mestre Cristo fala, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja um instrumento puro de Deus, naquilo que é a abundância, a prosperidade, a saúde, a paz, a realização, a inteligência. Você se torna uma pessoa superpoderosa. E esse poder significa o poder do amor, né? Quando você está com Deus. Apesar de você poder cocriar tudo na sua vida, você escolher apenas aquilo que vai fazer bem para o mundo, para as outras pessoas, que vai dar iluminação para elas. Você não tem mais aquele interesse próprio de nada, e se você tiver, imediatamente isso é manifestado também, porque você tem o poder de Deus. Temos a liberdade também de desfrutar moderadamente desse mundo, que isso até o Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Então, Krishna, ele não é um carrasco, né? Porque a pessoa também que vai muito para o lado espiritual, só fica no espiritual, rejeitando o material, essa pessoa se torna um fanático, um chato, uma pessoa impositiva, força a barra, né? Se você não for isso, não vai ser aquilo. E a transcendência significa uma questão de compreensão interna, de realização interna. Não há palavras para explicar essa situação transcendental. Então, isso é renúncia, né? Uma renúncia significa isso. Geralmente nós temos padrões de programações que imagina que o renunciado é aquela pessoa que botou uma roupa de monge, é o sannyasi, que está numa floresta, que está sempre em jejum, certo? Isso aí tudo são algumas práticas espirituais, faz assim, quem está mais nessa vibração, né? Kali Yuga sannyasa, essa ordem sannyasa é quase uma utopia. Mas você pode ser um sannyasi interno, no seu mundo interno, e renunciar às propensões, às sombras, de uma maneira inteligente. Então você simplesmente fica com Deus, o Sol Supremo, e toda essa escuridão, todas essas sombras são imediatamente erradicadas. Você adquire poder extraordinário quando você está com Krishna, né, na sua mente. Compreende? Você não precisa lutar contra a escuridão. Você só tem que se tornar um centro luminoso e espiritual. Automaticamente, quando a luz está presente, a escuridão não existe. Tudo que é chamado de negativo, mal, ruim,
obstáculo, problema, miséria, tudo isso é falta da consciência espiritual. Quando você está com Deus, tudo é maravilhoso. E para isso você precisa renunciar. E aproveitando aqui, depois de falar em renúncia, e a outra qualidade após essa, né? Tranquilidade. Tranquilidade, né? Uma paz interna. Essa tranquilidade que você está tanto buscando na sua vida, que às vezes você fala assim, mas quando eu tiver bastante coisa material, quando eu tiver família, meus filhos, muito dinheiro no banco, então eu vou ter uma tranquilidade. Essa é a filosofia da fantasia, né, que botam na sua cabeça. Então, a mente, ela é terrível, né? A mente é maravilhosa, é um instrumento que projeta a manifestação. Você pode manifestar tudo na sua vida. Porém, sem paz, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, não há essa questão da felicidade, da bem-aventurança. E aí você busca uma tranquilidade futura, obtendo tudo que é material, para obter essa tranquilidade, essa paz, que vai te trazer a felicidade que você está pretendendo. Esse é o projeto de mente, né? Então não é isso. A tranquilidade significa que você está tranquilo na sua vida porque você se rendeu a Deus. Você está experimentando isso, né? Que existe uma força divina que está te conduzindo em meio ao caos, à negatividade, às sombras, né? O exército dos curas. Você está seguindo a sua vida, mas essas sombras, esses medos, essas angústias, essas depressões não te pertencem mais, porque você se conectou com a energia divina. Então a paz, essa tranquilidade que está sendo narrada aqui, não é essa tranquilidade mental, é uma tranquilidade do espírito, né? Tanto que está aqui como uma qualidade das pessoas divinas. Um devoto puro, ele sempre é tranquilo, ele não tem essa ansiedade, essa loucura, né? Essa ansiedade que é causada pelo modo da paixão. É diferente, né? A paz mesmo do modo da bondade ainda é uma paz de entendimento. Quando você tem muito conhecimento, igual a gente está aqui nessa aula falando, dá um entendimento do que é a luz, do que é as trevas, que você tem que ficar meio que neutro. Então essa paz do conhecimento ainda não é essa paz que Krishna está falando aqui, dessa tranquilidade. Essa tranquilidade só é conseguida quando você atinge a sua posição espiritual, quando você realmente começa a seguir a sua vida com Krishna, com Deus, nesse mundo. E não há como não ser isso, porque tudo é Deus, você só tem que perceber isso. Quando fala, né, eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um em ação nesse mundo. Deus é o supremo, é o energético, né? É aquele que gera a energia, e eu sou a energia. É igual a eletricidade e a luz, né? Me veio essa analogia agora. Quando a luz está acesa, significa que ela está conectada com a energia. Essa energia é Deus, ele está conectando, ele está imprimindo, né, a vida, a luminosidade, a manifestação a vários tipos de luzes. Cada espírito é uma luz brilhando nesse fio energético que é Deus. No Bhagavad Gita, Krishna dá esse exemplo, né? Eu sou como o cordão que sustenta todas as pérolas. As pérolas estão ensartadas nesse cordão, que sou eu dentro de todo mundo, mantendo tudo. Você só pode manter a sua vida se Deus
estiver mantendo a sua vida. Porque a vida da sua vida é Deus. De modo que a vida que você é, já é essa vida de Deus, agora mesmo. Só que você criou com a sua mente uma separatividade. Você fala, tem a vida de Deus e tem a minha vida. Você relativizou. Deus está lá e eu estou aqui. Isso é a mente. A mente ela precisa do dois, da dualidade. Mas o espírito ele já entra numa questão de entendimento absoluto. Quando você avançar mais em meditação, em conexão com Deus, você vai entender que você e Deus são uma força só acontecendo. Você é a lâmpada brilhando e Deus é a energia que está fornecendo a potencialidade de você brilhar. E quanto mais você tiver nesse fluxo de energia no seu coração, mais, vamos dizer assim, os volts, né, que compõem a sua luz vão ser maior. Então, um devoto puro é 100 mil volts brilhando. Já um Shudra é 70 volts. Mas está brilhando dentro dessa capa, desse envoltório de ilusão. Já o devoto puro é como se fosse o sol, né? Diretamente, assim, realizado em tudo. E essa condição é a condição mais maravilhosa que nós temos que atingir. E aí você vai ficar tranquilo, porque você tem o poder de Deus de criar. Você não depende de que a sua vida seja ter algo, né? Você não depende de que sua paz ou felicidade venham de obtenções de coisas externas. De modo que você fala assim, eu que crio, tudo que é externo, tudo que é manifestado externamente, é algo que vem do invisível. Na física quântica, eles explicam assim que tudo no universo é onda e partícula. A partir do momento que você coloca a sua atenção em algo, essa coisa ela começa a criar a energia para se tornar partícula ou manifestação material. E é assim mesmo. Tudo é energia de Deus. E você está usando essa energia de Deus para manifestar a sua experiência. E a sua experiência você tem que desfrutar junto com Deus. E tem que fazer desse mundo a sua experiência divina, de autorrealização. Por isso você renuncia. E quando você renuncia de verdade, né, não é uma pessoa pela metade, você tem que ser inteiro. Quando Krishna fala assim, é muito raro uma alma que se rende a mim, é nesse sentido. Muitas pessoas se rendem a Deus, mas ninguém se rende inteiramente a Deus. Falando assim, chega, chega. Não quero mais seguir o padrão comum do mundo, nem quero agradar a ninguém, não quero viver a fantasia desse mundo, interpretando a mentira, porque você escolheu a verdade de ser. E sendo essa verdade, nesse espírito da renúncia, vivendo de uma forma tranquila, você cocria qualquer coisa. O mundo se torna servil a você. Nós vemos lá, né, uma história impressionante, por exemplo, de Kardama Muni, que era casado com Devahuti, que está no 3º canto do Srimad Bhagavatam, que conta, né, a história de Kapila Deva, que é uma encarnação divina que veio ensinar o processo de Sankhya Yoga, que é o entendimento entre o espírito e a matéria. Esse Sankhya, né? Esse Sankhya Yoga temos que imediatamente aprender o conhecimento. O que é espírito, o que é matéria? Como é que eu posso ir para o espírito se eu não sei o que é o espírito? Então, esse Kardama Muni, que era o pai de Kapila Deva, ele estava em meditação, assim, né? E parece que a esposa dele morava numa cabana, a esposa dele era muito assim, era uma princesa, né? Que renunciou a todos os palácios, a tudo,
para seguir Kardama Muni, que era um sábio, né? Sábio de oitavas, assim, maravilhosas. Ele vivia meditando no Senhor Vishnu, ele era todo disciplinado, vamos dizer assim. Alma liberada, completamente liberada. E aí o pai de Devahuti, né, a ofereceu a Kardama Muni. Tudo isso é arranjo de Deus, né, porque Devahuti era a devota escolhida por Deus para gerar a Kapila Deva, né, encarnação divina. Então imagina, essa alma, são coisas assim que a gente nem imagina, e ela era muito submissa a Kardama Muni. Kardama Muni era muito assim divino, e quando ela servia a Kardama Muni, ela estava servindo diretamente a Vishnu e criando todas as condições para que Kapila Deva, a encarnação divina, nascesse em seu ventre. E aí Kardama Muni, uma vez ela pediu, né, ela não sei, ela estava sofrendo muitas dores no corpo, porque ela morava num tipo um barraquinho, né, era um ashrama, era um lugar onde o mestre fica, e ela fez essa renúncia, servindo, né, a um devoto puro de Deus. E chegou uma hora também que ela estava com muitas dores no corpo, porque não tinha nenhum conforto, e ela pediu a Kardama Muni que, se poderia, né, ele poderia, através do poder dele, criar uma casa melhor para ela. E Kardama Muni, né, lógico, todos os devotos são muito compassivos, e ele simplesmente meditou em Vishnu no pedido, né, de sua esposa, que era muito humilde. Também, se ele não fizesse nada, ela ia continuar da mesma maneira. Imagina, era uma devota pura, elevadíssima. E aí só dele pensar numa casa, assim, só dele pensar, nem pediu para Deus, que ele pensou assim, poxa, realmente ela é uma devota maravilhosa, está aqui me ajudando no processo espiritual. E de repente, né, quando ele se volta para trás assim, Krishna tinha criado uma cidade de palácios, de servos, algo assim que a gente fala, nossa, isso é uma fantasia, mas não é fantasia, porque Krishna, ele cria bilhões, centilhões de universos, o tempo todo está criando, destruindo universos. Imagina uma cidade cheia de palácios, de servos, e Krishna sempre quer dar o melhor para o seu devoto. E aí eles viveram, né, nessa cidade, era tipo uma nave espacial, e ele ia visitar todos os planetas do universo com essa casa móvel, né, essa nave móvel. Assim, né, assim, Krishna, você pode ser um renunciado, mas você sempre vai estar em tranquilidade nesse mundo, meditando a Deus, e a partir do momento que você quiser algo, Deus, ele vai assim te fazer uma surpresa. Vai ser algo assim infinitamente superior, mesmo que você não esteja querendo algo demais, assim, mas Krishna, ele sempre quer servir os seus devotos da melhor maneira possível. E isso é fantástico, né? Por isso que temos que ler o Bhagavatam, para nos associarmos mais com Krishna, nesse entendimento de que, né, no Bhagavad Gita o Krishna fala, né, tudo que você precisa eu vou trazer, e tudo que você tem eu vou proteger. Nada se perde quando você está com Vishnu realmente entregando a sua vida para ele, e os problemas materiais são assim imediatamente resolvidos na sua vida, né? Essa força de Deus, vendo que você está renunciando ao mundo dos sonhos, esse mundo de ilusões, você não está dando atenção mais para Maya, porque você escolheu viver em Krishna, nesse sentimento de renúncia, usando o mundo material para fazer o serviço devocional. E Krishna no seu coração, ele vai te dar todas as potencialidades, todas as condições, todos os confortos, ele vai dar tudo para você. E você é uma pessoa simples, né, que é uma das qualidades aqui que citamos. Então, uma pessoa simples, ela pode ter R$1 trilhão no banco, mas ela vai continuar dormindo ali na caminha dela, ela não está interessada em
em ser, né? Não fica deslumbrada com o dinheiro. Todo esse dinheiro para ela é Krishna. Krishna fala, eu estou aqui, ó, toma isso, toma aquilo. E é assim que acontece, é incrível. É incrível quando você se rende, né, de verdade, não pela metade. Não uma vida morna. Seja uma alma rara, se renda-se realmente a Krishna de todo o coração. Entenda a urgência de você estar em Kali Yuga recebendo esse processo maravilhoso de cantar o santo nome, de ler o Bhagavad Gita, de ter boas associações, de ouvir sobre Krishna, de estudar os passatempos de Deus. Entenda essa oportunidade que você está tendo. Absorva isso profundamente na sua alma. Busca a verdade, se liberta desses modos da natureza que estão mantendo você aqui numa vida miserável e você está achando que isso é normal, que isso é bom, que nessa vida eu tenho um bom karma, então eu tenho que aproveitar, né? Como muitas filosofias, né? Temos que aproveitar a vida ao máximo porque o tempo é curto e você nem sabe o que é a vida, você nem sabe o que é a realidade, você nem sabe o que é o máximo. Deixa a vida leva eu, né? A vida vai levar você para o inferno. Um cego levando outro cego vai cair para o abismo, né? Nosso mundo ele é governado por um sistema sinistro, de escuridão, de ignorância, de seres assim, da pior espécie. Está mudando agora, né? Vai começar a mudar, graças a Deus, que o planeta Terra está indo para uma dimensão superior de vibração. Mas independentemente de você estar lá nos planetas superiores com o Criador do Universo, ou você estar lá nos planetas infernais, ou estar aqui nesses planetas intermediários onde a Terra se situa, não importa, o que importa é que você tem que se render a Deus. Aqui, agora, hoje, nesse momento, você tem que pegar a japa, você tem que cantar a japa, você tem que sentir esse processo de purificação, você tem que desejar isso do fundo do seu coração. Então isso é serviço devocional. Krishna fala, você tem que fazer esse serviço, você tem que pensar sempre em mim, você tem que se tornar meu devoto. Acorda, criatura, usa essa forma humana que eu te emprestei, que eu criei exatamente para você se libertar. Para de sonhar, para de ficar fazendo planos, porque Deus já sabe o que você quer antes que você peça, né? Então, se você observar todos os reinos, né, tirando o humano, todo mundo está sendo suprido adequadamente por Deus, dentro das suas necessidades ideais, e o ser humano também não tem fé, como diz o Mestre Cristo, vocês não têm fé. Imagina a forma humana, se Deus está suprindo toda a existência, imagina ainda mais a forma humana quando ela está dedicada a Deus. Então Deus não vai suprir, Deus vai dar tudo, vai dar muito mais. E você pode ter o quanto você quiser, entendeu? Você pode ser trilionário, você pode não ter nada, não importa. O mais importante, a maior riqueza é essa devoção a Deus, é esse amor, é o serviço devocional. É você estar sempre falando de Krishna, passando, né, essa mensagem para as pessoas acordarem e se iluminarem, porque a morte está ali no dia de amanhã, né? Às vezes a gente acha que está tudo bem e de repente acontece um acidente, alguma coisa, e você é prejudicado, né? Ou tem um AVC, então tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer, mas se você está com Krishna, então você já não está mais submetido às intempéries, aos inconvenientes desse mundo, porque você transcendeu. E no caos do mundo, você usa esse caos, né, que por um lado é bom, porque quando está tudo muito caótico, quando as pessoas estão sofrendo muito, talvez elas deem uma abertura para ouvir o que você está falando sobre Deus. Como dizia Srila Prabhupada, né, faça do limão uma limonada. Se o mundo está ruim, não critica o mundo. Leva o seu doce, o seu açúcar, a sua água benta, né, vamos dizer assim, e faz um suco gostoso para as pessoas beberem, né? Então, suco de limão é uma delícia. Com mel, adocicadinho, né? Todo mundo gosta, é refrescante. Mas se for tomar o limão direto, é horrível, é amargo, apesar de fazer bem para a saúde do entendimento mental. Compreende? Então é isso, é renúncia. Não é muito importante essa qualidade incrível, né?
É incrível. Renuncie, pense nisso, pense nisso. Com a renúncia você ganha tudo, você ganha alegria, você ganha harmonia, ganha felicidade, ganha a amizade direta de Deus no seu coração, você ganha amor, você ganha altruísmo. Então a renúncia você só ganha. Se você não quer renunciar, você vive no seu mundo aí de misérias, de sombras, de qualidades demoníacas, e naturalmente você vai ficar sempre reclamando, sendo um chato de galocha, criticando tudo, julgando todo mundo, sem entender que isso é a atuação das forças, sombras e luzes. E Krishna no Bhagavad Gita, logo no capítulo 2, ele faz assim, vá além dessa dualidade, transcenda essa dualidade. Certo? Nem elogia a luz, nem critica a sombra. Entende que elas são forças dentro de você que estão tentando te ajustar para levar de volta para Deus. E quando você está com Deus no seu coração, no meio do campo de batalha do Kurukshetra, entre a luz e a sombra, você se liberta tanto daquilo que se chama luz como sombras. Você se qualifica espiritualmente, você começa a manifestar essas qualidades aqui que Krishna fala, né, que é a natureza divina da alma se manifestando nesse mundo, porque esse corpo material que você tem nada mais é do que uma expressão do espírito. Então você tem que ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Tanto o seu eu superior, que é o espírito que você é, quanto o espírito supremo, que é Deus, né, Krishna e Vishnu no seu coração. Aí sua vida se torna perfeita. Aí a mente fala, mas o que é? Não, não tem a mente questionando o que é perfeição. A mente nunca sabe dessas coisas. Perfeição é que você está vivendo em amor por Deus. Você está voltando para o Vaikuntha Loka Dhamma. Você está voltando para Krishna Loka. Você está voltando para essa configuração de relacionamentos eternos e felizes com Deus no mundo espiritual e que você vai sentir agora mesmo aqui no seu coração ao estudar os passatempos de Krishna. E através da meditação, você vai ter essa ligação amorosa com Deus aqui. Aí você vai ficar tranquilo. Essa paz, né? A mente já não vai mais interferir, não vai mais ficar falando coisas para você, né? Igual o diabinho e o anjinho, né? Não tem mais diabinho e anjinho, só tem Deus. A função deles já foi cumprida, já te prejudicaram e já te ajudaram. Mas você agora se torna um super poderoso, um devoto puro de Krishna. Você tem o poder do anjo e você tem o poder do demônio. Você que vai escolher a cada momento aonde você quer ir. Então Krishna, mesmo sendo uma pessoa avançada espiritualmente, você pode escolher o que você quiser. Se você usar o seu poder de forma negativo, você vai involuir. Se você usar o seu poder de forma positiva, que representa, né, o anjinho, você vai evoluir. Evoluir significa que você está ascensionando a sua energia consciencial para ficar cada vez mais presente com o Krishna, Vishnu, né, momento a momento, e esperando o momento da morte para que na hora dessa consciência, na hora da morte, estando, né, nesse estado de consciência transcendental, que é o que Krishna explica aqui no Bhagavad Gita, você esteja com a vibração adequada para voltar para Vaikuntha Loka Dhamma ou Krishna Loka, que é para onde Krishna está querendo te levar. Ok? Então, um beijo no coração, muita luz, muito amor. Haribo!